João Carlos de Martini, que é um gerente, né, destacado, é um terapeuta com sucesso, com resultados em seu trabalho, já de muitos anos em terapias alternativas, e ele nos passa com muito conhecimento, muita segurança, todo o que ele sabe, né? Então, eu vou chamar aqui, vou deixar que ele fale. João Carlos de Martini, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Como é que estão? Para quem não me conhece, meu nome é João Carlos. Eu, em parceria com a Forever Living, a Forever é minha parceira, eu não sou da Forever, eu não trabalho para a Forever. Depois que eu entrei na Forever, não tem nada disso. Eu escolhi a empresa como parceira. Já são 17 anos, né? E quando eu conheci a Forever, acho que ela estava em 90 e poucos países. E hoje está em 160. Ou seja, ela não para de crescer, né? A matriz é no estado do Arizona. E de todos esses países, eles recebem produtos de um único lugar, que é do Arizona. Então, se tem um controle completo do produto, da segurança, eu não conheço a matriz, mas eu sei que a Astrid, Rosane, Milene, né? Acho que eu fui também. Várias pessoas já conheceram e sabem a qualidade dos cuidados que tem que ter. A gente pode ter, depois até mostrar uns vídeos que falem sobre isso. Pode passar, Milene? Essa questão de saúde, tempo, dinheiro e família, ou bem-estar, ou qualidade de vida, o que você quiser colocar aqui dentro, né? Teus sonhos, né? Não importa muito. Não é que não importa. O que importa é que é individual, né? Que você se posicione dentro do que está faltando aqui, ou que pode ser melhor, o que você pode acrescentar. A família, o dinheiro, o tempo, a saúde, né? A qualidade de vida, como eu falei, os teus sonhos. A Forever tem uma estrutura pronta para que tu conquiste. Agora, o desejo, ser audacioso, foco, isso aí é teu. Isso aí é teu. Ela tem a estrutura para te dar. Tu só precisa trabalhar para conquistar, né? Tudo que depende de aloe vera, tudo que depende de aloe vera, a Forever, ela controla do início ao fim, do plantio até o momento em que as cascas voltam para a lavoura, né? Então, ela detém todo o controle, isso nos traz muita segurança, né? A base do nosso trabalho são produtos de alta rotatividade, por isso que é importante. Nós tomamos banho todos os dias, escovamos dentes todos os dias, né? Tem gente que controla o peso, tem gente que quer ficar com uma pele bonita. Então, são itens, né? São utilidades nossas que a gente precisa diariamente. O que tem diferente? Tem diferente é que a gente usa produtos com qualidade, com segurança e que realmente fazem a diferença. E um outro ponto que é importante é que a gente é convidado, né? Quem compartilha para ti a oportunidade, ela encurta esse caminho. Você está aqui como consumidor e você fica ligado direto à fábrica ou, no máximo, a uma pessoa que vai te atender se você trabalha com a venda, né? Nós incentivamos muito que as pessoas comprem direto da empresa. Por quê? Porque você tem vantagens, como, por exemplo, a próxima lâmina, né, Milene, que é um pacote, a gente chama de pacote de negócios, onde tem os itens mais utilizados e mais comercializados pela empresa, e esse kit ele é oferecido para ti com vantagem financeira, com possibilidade de participação, de parcelamento, e faz com que tu tenha um retorno seguro, seja para o teu uso, seja para repor o produto para um cliente e que volte isso em forma de bônus. Nós incentivamos as pessoas a fazerem uso do New Life, porque é um pacote que custa R$ 2.500, bota, mas que os 2.500 pode representar lá na frente um valor muito grande de retorno, né? Vale igual para todo mundo. O que muda, então, João? Muda é a tua dedicação, a tua vontade, o teu sonho, né? O teu desejo, o quanto você está batendo diariamente nesse trabalho. Tá bom? Pode passar. Eu sempre falo que muitas pessoas, a gente vê professores, policiais,
Muitas pessoas falam em plano de carreira, né? Aqui nós temos um plano de carreira que realmente ele te instiga a crescer, né? Aonde eu estou aqui no 1, 2, 3, 4, no quinto PIN. Então, imagina quanto falta ainda para a gente crescer, né? Isso depende muito de decisões, né? E o último PIN, por exemplo, pode te dar um valor enorme em bônus, mas isso é um desejo teu, tá? Pode passar, Milene. Eu quis falar sobre esse tema em função do que tem acontecido, né? Da pandemia. Antes, quando a gente cumprimentava uma pessoa porque a gente ia no aniversário, as pessoas diziam assim, o que importa é saúde é o que importa, né? Mas aquilo passava batido, né? A gente sabia que as pessoas diziam aquilo só como um jargão, né? Uma forma de falar alguma coisa assim. Mas agora não, agora a gente vê que saúde é o que importa, independente de Covid. O Covid, ele digamos assim, ó, acelerou esse processo de que saúde é o que importa, né? E quando a gente fala do metabolismo, o metabolismo equilibrado, ele depende muito de uma alimentação. E eu sempre digo que nós estamos passando por um processo de artificialização dos alimentos. Os alimentos se tornam artificiais. Vocês imaginem que nós temos aqui em Caxias uma nutricionista, em que ela comprou um X, de uma marca X lá, não importa, né? Bateu uma foto e depois de um ano foi lá e bateu uma nova foto. E sabe como é que estava? Igualzinho, igual. Não apodreceu, não criou mofo, não fez nada. Mas escuta, que comida é essa? Que a gente sabe que uma folha de alface, de um dia para o outro, ela estraga. Um bife, se tu deixar uma semana, já tem bactérias. Então, que tipo de alimento é que nós estamos ingerindo? Que é o que eu falo, né, para muitas pessoas. O que esse alimento comeu para que ele chegasse na tua mesa e tu comesse ele? O que foi dado para ele como alimento para que ele chegasse na tua mesa e você comesse ele? Eu acho importantíssimo assim, ó, que vocês anotem, tá? É importante vocês anotarem, porque tem coisas que eu vou falar que não tá aí nas telas, né? E é importante vocês depois irem lá para o assunto que está sendo chamado a atenção e que vocês levem em conta o que foi falado, né? Eu vou falar hoje basicamente de complementos, bem de alimentos. Nós temos uma linha de higiene pessoal, de saúde, de beleza, mas eu vou falar muito da parte nutricional. A não ser um item que nós vamos falar, que é o creme dental, tá? Pode passar, Milene. Tá. Antes eu quero falar desses selos, porque virou moda usar produto natural. Faz tempo que virou moda, acho que uns 10 anos já, né? E aí tem empresas, pessoas, sempre são pessoas, né, de má fé que se aproveitam da situação e em função de economia, de condição financeira, as pessoas sempre procuram o valor, né, o preço do produto e compram às vezes o que é mais em conta, né. Vocês imaginem que eu comprei um creme dental por causa que eu estou fazendo um tratamento dental, o dentista disse, por favor, eu dei para ele de presente um creme dental, mas ele disse, olha, tu precisa usar esse aqui. Então tá, assim, vou comprar. Comprei eu acho que deve ter, eu olhei lá, 40 ou 50 gramas, né? 40 gramas deve ser. Ou 28 gramas, 28 gramas, 28 gramas. R$13,50 por 28 gramas. Então, essa questão de preço faz com que as pessoas vão procurar. E eu faço questão, por exemplo, dentro do meu trabalho, ressaltar muito os selos de garantia. Pode colocar, Milene, por favor. É um vídeo curto, tá? Para mim não tem som. Milene, se por acaso tu não conseguir, depois tu coloca no grupo
Fazer as coisas da maneira certa é a base de tudo o que fazemos na Forever. Nós nos mantemos em um padrão mais elevado porque acreditamos em ajudar realmente as pessoas em todo o mundo a se sentirem melhor. Isso inclui a busca de certificações que garantem a confiança na qualidade e pureza que você recebe em cada produto. Os produtos da Forever foram os primeiros a receber o selo de aprovação do International Alloy Size Council, IASC. O IASC representa a verdade na rotulagem dos produtos da aloe vera, garante que o aloe usado em um produto vem de uma fonte certificada e, mais importante, garante pureza e potência. Estamos extremamente orgulhosos de que todos os nossos produtos com a concentração de aloe exigida pelo IASC para certificação tenham recebido essa designação. Muitos de nossos produtos são certificados pela Halal. Essa certificação fornecida pelo Conselho Islâmico de Alimentação e Nutrição da América, IFANCA, indica que os produtos certificados Halal são produzidos usando preparação e ingredientes que atendem aos padrões do estilo de vida Halal. Além da certificação Halal, muitos de nossos produtos também são certificados com selo kosher. Essa certificação garante que os produtos certificados kosher, as matérias-primas usadas neles e as práticas de fabricação relacionadas atendam aos padrões do estilo de vida kosher. Essas certificações, reconhecidas globalmente, garantem que esses produtos possam ser obtidos com confiança e significam o compromisso da Forever em atender às diversas necessidades de nossos clientes em todo o mundo. Além disso, muitos dos nossos produtos da Forever são livres de ingredientes e derivados de fontes animais, tornando-os adequados para vegetarianos e veganos, e a grande maioria dos nossos produtos não contém glúten. A Forever é uma empresa certificada pela Lip Bunny, indicando que nossos produtos não são testados em animais. Ao controlar nossa própria planta para o processo do produto, e somente em parceria com fornecedores confiáveis, podemos garantir que tudo o que entra em nossas embalagens, de ingredientes naturais a produtos acabados, sejam livres de crueldade. Nas nossas instalações de fabricação, contamos com várias certificações ISO, incluindo o ISO 9001 de gestão da qualidade, ISO 14001 para a gestão do aperfeiçoamento dos processos ambientais, ISO 45001 para a saúde e segurança ocupacional e 17025 certificação ISO, uma designação normalmente reservada apenas para laboratórios de terceiros. Mas também garantem que sigamos os padrões éticos de negócios e permaneçamos à frente de nossa indústria. A Forever é membro da Associação de Venda Direta. Essa organização global mantém os altos padrões e expectativas legais para o setor de vendas diretas, garantindo que todas as organizações membros sigam práticas justas e éticas para os negócios. Essas certificações são apenas algumas das maneiras pelas quais a Forever mostra o seu compromisso de fazer as coisas da maneira correta, para que você possa ter certeza de que o que obtém de nossos produtos é tão bom quanto as matérias-primas que usamos. Tá ótimo. Milene, a gente pega os teus... Mas tá tudo certo. Quem tá aí assistindo tá aproveitando, tenho certeza. Bom, eu já vou falando um pouquinho sobre o que é o metabolismo, né? Metabolismo é um conjunto de reações, né, de transformações que acontece internamente em todos os seres vivos, não só internamente, externamente também, quando você pega sol e você muda de cor, né? É um metabolismo que está entrando em ação, né? E esse metabolismo, ele depende de cálcio, de magnésio, de zinco, de vitaminas do complexo B, de ácidos graxos, de enzimas, né? E a alimentação nossa hoje, do que a gente bota na mesa, ela está pobre. Eu nunca vou me esquecer quando eu fiz um curso, uma pós em Curitiba, e eu tive aula com um geólogo, e ele se deu conta, assim, eu vou avaliar esse solo aqui. Quero saber o que tem nesse solo. Era um solo de produção de soja, se eu não me engano, de milho. Ele viu, se deu conta que estava faltando alguns sais minerais. Então eu vou avaliar o alimento que está sendo produzido aqui. E daí ele viu que faltava alguns nutrientes no alimento. E a partir daí, eu acho que uns 10, 15 anos depois, e aí não sei se tem alguma nutricionista aqui, elas são provas disso, em que as tabelas de concentração de nutrientes delas foi toda ela adaptada para baixo, porque elas usavam a tabela americana de calorias. E aí, se por exemplo, assim, ou de concentração, pega uma maçã, eu sempre cito a maçã,
Se imaginava lá que numa maçã tinha 460 miligramas de potássio, descobriu-se que tinha 300 miligramas, ou seja, muito abaixo do que se imaginava. E daí a nutricionista aqui do Brasil teve que adaptar para baixo. Por isso que antigamente as nutricionistas elas não aceitavam o nosso trabalho, né? Tomar complementos. Não é que não aceitavam, não são todas, isso é um modo de falar, mas eu quero dizer que viram que é importante corrigir carências. Então, para o metabolismo ser correto, para o metabolismo funcionar perfeitamente, é que nem um bolo de milho. Se você esquecer lá alguma coisa, não vai ser um bolo de milho, né? Ou se você quer fazer uma lasanha e tu esqueceu lá, nem que seja o sal, pode ser uma lasanha, mas não é lasanha como a gente costuma comer. Então, essa combinação de nutrientes faz com que o teu metabolismo seja perfeito, tá? Pode passar. A base do nosso trabalho é o intestino, sendo o intestino, é a área gastrointestinal, tá? O estômago e o intestino. Então, a base do nosso trabalho é o aloe vera, né? E o aloe vera, ele melhora tudo. É quase um... Ele não é uma panaceia, tá? Mas melhora a tua digestão, melhora o teu sono, melhora a tua ansiedade, melhora a queima de gorduras, baixa os índices de colesterol, de triglicerídeos, aumenta o volume do bolo fecal, aumenta a produção de bactérias boas, a tua pele fica mais bem hidratada, tu melhora o processo digestivo na hora de comer, a eliminação de toxinas aumenta, a limpeza do fígado melhora, a devolução de oxigênio ou de microcirculação aos capilares volta. Então, se tu tem alguma dúvida, assim, o que eu indico nessa situação, não sei o que fazer, tu nunca vai errar. Indico o aloe vera. Indico o aloe vera que sozinho ele vai corrigir muita coisa. Quando a gente faz as palestras ou fazia os treinamentos, eu pedia para levantar a mão. Quem depois que começou a tomar aloe vera diminuiu o desejo de comer doce? Tantos levantavam. Quem depois que começou a tomar aloe vera diminuiu o desejo de comer carne? Um outro tanto. Quem que começou a tomar os complementos, que aqui estava presente, tomava 3 remédios e hoje não toma nenhum? Praticamente todos levantavam. Por quê? Porque a gente regride, a gente freia um envelhecimento, freia a evolução de uma doença, volta para trás, inclusive ao ponto de ficar sem medicamentos. Então, se você quer fazer no início de correção de metabolismo, é no aloe vera gel que você vai ter o carro-chefe. João, mas 125, 127, 130, eu não tenho condições. O que eu posso tomar, então? Eu gostaria de comprar esse produto, mas eu não tenho condições. Bom, tu pode dizer assim, bom, tu está pronto para ter dinheiro para conquistar e trabalhar, você pode oferecer a oportunidade. Ou então você indica o Fields. O Fields é um filhote, digamos assim, do aloe vera gel. Depois a gente chega lá e eu falo do Fields, tá? Eu quero dizer que a gente nunca deve deixar uma pessoa sem um uso de um produto, tá? Porque às vezes a condição dela não permite com que ela tome 2, 3, 4. Então, nem que seja um. Tá? Pode passar, Milene. A importância do Clean9, o que a gente vem acompanhando durante muitos anos, né? Teve uma manchete assim na revista Time, a prova que faltava. E foi reproduzido aqui no Brasil pela Super Interessante. A prova que faltava. Pegaram 2 macacos, irmãos, né? Primo-irmãos. A um dos 25 anos de estudos, 25 anos de estudo. Pegaram lá com 1 ano, por exemplo. Deram para um macaco batata frita, fast food, banana, doce. Deram um pouquinho de alimentação mais saudável, torta, guaraná. Deram uma alimentação boa, gostosa, saborosa. A um outro macaco, deram lá, por exemplo, soja, missô, saladas, frutas, verduras, legumes, uma alimentação, digamos assim, mais natural, menos calórica, com menos ingestão de açúcar, com menos ingestão de sal. 25 anos depois, eles nasceram praticamente juntos, tá?
o macaco que comeu fast food, batatinha frita, essas coisas, bacon, ele, por exemplo, assim, a imagem dele é como se ele estivesse com 70 anos. E essa imagem do outro macaco, que praticamente nasceu junto, era de 25 anos. O que eles mostraram? Que uma alimentação mais saudável era muito importante para que o organismo se mantivesse limpo, saudável, regenerado. E que uma alimentação mais gorda, assim, mais doce, mais salgada, que apetecesse mais ao paladar, ela envelhecesse antes do tempo. E daí veio um outro estudo. Veio um outro estudo sobre redução drástica de calorias em animais, por exemplo, na aranha, no mosquito, no pássaro, no peixe. Todos eles reduziram 20, 30, 40, 50% das calorias que eram recomendadas. Eles dobraram o tempo de vida. E daí foram para o ser humano. E aí observaram que o ser humano, ele, por exemplo, um homem de 70 anos, comendo menos, ele vivia mais disposto, mais feliz, mais alegre, e com uma aparência, por exemplo, de 50 anos, mesmo estando 20 anos à frente. O Clean9, ele vem nessa proposta. Então, vocês que estão assistindo, trabalhem, porque dia 13 nós conseguimos criar aqui dentro do nosso grupo um know-how em que nós temos cria-se pelo WhatsApp, e isso facilitou muito, em que várias pessoas de vários estados, de várias regiões, de várias cidades são inseridos nesse grupo, e nós, como gerentes, ou as pessoas que já participaram, informam, colocam, incentivam a importância do Clean9. Esse grupo é só preparado para até se adiciona a outras pessoas, mas basicamente a nós que já passamos por ele e pessoas que estão fazendo o Clean9. E aí a importância de limpar, de desintoxicar. Então, pode passar, Milene. O Clean9, para mim, ó, esses dois itens, né? Bom funcionamento do intestino e um gerenciamento de peso, ele tem que ser bastante, assim, salientado na importância de quem faz o Clean9. Por quê? Porque se você pega uma pessoa que tem uma estrutura muscular forte, socado, assim, por exemplo, e o objetivo dele é dizer assim, olha, eu quero perder peso, eu quero reduzir peso. Talvez ele não reduza nenhuma grama. Então, você pode se queimar por isso, mas a desintoxicação vai acontecer. O início da possibilidade de uma mudança de hábito vai acontecer. Eu sei que eu tenho aqui pessoas que já fizeram o Clean9 e que o intestino não ficou como gostaria que ficasse. Eu ouço falar que todo mundo tem diarreia, que limpa, que faz cocô todos os dias, tal. Para mim não aconteceu isso, porque é um estágio, é um processo que demora, que pode demorar para algumas pessoas. Então é importante, só que não está errado a colocação ali, tá? Está bem correta, mas que tem que ser contínuo. Por isso que eu falei ali no início que deve ser alimentos complementares, né? É um alimento, né? Não é um complemento alimentar, é um alimento que tem que ser tomado todos os dias. Se você fizer isso, você vai ter o teu intestino funcionando bem. Por exemplo, hoje, especificamente hoje, eu já fui 2 vezes, uma ao acordar e uma um pouquinho antes de começar o treinamento. Então a gente se sente leve, se sente bem, a pele muda, o intestino produz vitaminas, sais minerais, aminoácidos, você sente com vigor. A base do nosso Clean9 é a base de estômago, melhorar a absorção de nutrientes e melhorar a evacuação. Por isso a importância da água, da atividade física. Mas quem vai fazer o Clean9 sabe disso, quem já fez, sabe disso, e dia 13/9, dia 13 de setembro, anote ali para vocês, vai ter o início, eu vou fazer isso. Se você perguntar para qualquer pessoa que fez o Clean9, quer fazer de novo, vai fazer de novo, já fez, ou foi a melhor coisa que fez para a sua saúde. Por exemplo, eu pesava 86 quilos quando eu fiz o Clean9. Hoje eu peso de 78, 80. Nunca mais eu recuperei, nunca mais. Mesmo com uma vontade de sempre comer mais do que eu como no almoço, principalmente no almoço, tá? Pode passar. Eu quis falar sobre doenças sistêmicas, muito mais em função do que está acontecendo no tocante à Covid, tá?
que vocês, não é novidade nenhuma, vocês todos sabem disso, né? Que os nutrólogos, os cardiologistas, os clínicos gerais, os gastros, eles estão tendo sérios problemas de pessoas pós-Covid, né? Em que elas estão adoecendo muito. Eu tenho o hábito de fazer quiropraxia e a minha quiroprata, ela disse assim que às vezes ela tem que ir lá ajudar a pessoa a chegar na sala dela de tantas dores reumáticas que ficaram pós-Covid, né? Eu coloco como a Covid-19, além de ser uma doença sistêmica, um problema de metabolismo, uma doença metabólica, tá? Porque o pulmão, quando ele lá sofre com a falta de oxigênio, e daí nos agride muito, porque a pessoa ela fica asfixiada, ela não consegue respirar, isso chama muito a atenção, mas antes disso, o fígado, a vesícula, o intestino, o teu estômago, o teu coração, os capilares, eles não conseguiram levar até o pulmão a quantidade de oxigênio correta. Às vezes um problema de anemia é simples, a pessoa não, é anemia, né? Mas só que a anemia, num caso desses, pode ser gravíssimo ao ponto de o pulmão não receber oxigênio e o pulmão bater pino e a pessoa partir, entrar a óbito por causa de uma anemia. Então, essa questão eu falo de alimentos complementares, tá? De a gente estar bem, mesmo envelhecendo, a gente estar saudável, ela é fundamental. Mesmo que você, João, mas eu tenho uma nutricionista que me acompanha, eu faço uma dieta perfeita, tal, tudo. Não é o suficiente. Por quê? Porque aquilo que eu falei ali atrás, o que aquele alimento comeu para chegar até a tua mesa, né? É importante que você se dê conta disso para que a gente passe isso para as pessoas. Que a necessidade, por exemplo, de ter uma alimentação correta, balanceada, carregada de enzimas, de vitaminas, de minerais, faz com que o teu fígado, teu intestino, tua vesícula, tua cabeça, o que for, né? Depressão, né? Se você quiser prevenir uma depressão, os nutrientes necessários na alimentação convencional, eles praticamente não satisfazem o que o teu corpo precisa. E você precisa corrigir essa carência, tá? E você imagina que a Forever faz isso há mais de 40 anos, né? É como se ela soubesse que já tivesse pela frente coisas mais sérias. E eu acredito que é bem isso, né? O que conta? A gente fala muito em imunidade na Covid. Não é só imunidade. Claro que imunidade é muitíssimo importante, muito. Mas uma boa digestão, uma boa evacuação, você ter uma boa noite de sono, ter disposição para atividade física, para o trabalho, para concentração, para estudo, para raciocinar, para tomar decisões, depende muito da qualidade dos alimentos que você está comendo. Pode passar, Milene, pode passar. E daí, claro, a gente fala muito que a imunidade ela é importante nesse caso. A gente pressupõe que a imunidade está boa, porque antes o teu intestino está bom, a tua vesícula está boa, o teu fígado está bom, o teu intestino está bom, o teu estômago está bom, a tua cabeça está boa. Se isso não acontecer, não vai cumprir com as funções internamente os teus órgãos, né? Tanto é verdade, a Forever, quando lançou o kit imunidade, né, imunidade plus aí, que é geleia real, reforço, ultrabody e vitamina C, eu tenho certeza absoluta que ela imaginou que a pessoa está tomando um aloe vera gel ou um aloe berry nectar ou um bits and pits. Por quê? Porque ele prepara o terreno. Os nossos sucos, eles fazem uma preparação. É como se fosse preparar o terreno para uma horta, para que você tenha lá a quantidade de sais minerais, de selênio, de zinco, de cobre, lá de ferro, lá no terreno, para que o que você plantar realmente produza. Quando você tem o intestino, o teu estômago funcionando perfeitamente, essa questão de produção, né, que no nosso caso é aproveitamento, um bom metabolismo, uma boa
a gente chama do ciclo de Krebs dentro da célula, quando ele produz corretamente energia, tu te sente disposto, né? Então, a concentração de vitaminas, de sais minerais, de aminoácidos presente nos alimentos funcionais, que são os nossos complementos, né? Nos alimentos funcionais, fazem esse equilíbrio para que tu tenha um bom metabolismo correto, né? Uma boa excreção, uma boa absorção. A gente chama de anabolismo, catabolismo. Anabolizar, crescer. Catabolizar, catar. Catar para botar fora, tipo eliminação pela pele, pelo xixi, pelo cocô. E anabolizar, aproveitar. Quando uma pessoa... eu quero falar de um negócio. Quando uma pessoa está muito debilitada, né, você começa a atender ela. Né, ela comprou um produto de tio, suco, por exemplo. Né? É um primeiro produto. E ela disse assim, bah, João, eu ganhei peso com esse produto aqui. Não pode? Como é que eu estou ganhando peso? Né? Por quê? Porque essa pessoa está tão carente de vitaminas e minerais que entrou lá um supra-sumo, digamos, no corpo dela e ela começou a aproveitar mais, a anabolizar mais. Mas a gente precisa saber disso, que é um processo que começa, mas que tem fim. Depois que o corpo estiver equilibrado, a gente precisa dar continuidade e ela entra no equilíbrio. Por isso que as pessoas dizem assim, João, por quanto tempo eu tenho que tomar isso? Eu digo a vida inteira. É uma comida, é um alimento. É como se tu comesse alface todos os dias, feijão com arroz todos os dias, então tu precisa tomar todos os dias. Aí vem uma segunda pergunta. Em quanto tempo eu vou sentir o resultado? Depende muito de cada pessoa. Tem pessoas que sentem em uma semana, em um dia, em 15 dias, em um mês. Qual é o tratamento mínimo? Não é nem a palavra tratamento, né? Quanto tempo eu devo usar por um período mínimo para que eu possa sentir efeito, benefícios? Você sabe que tem células que renovam a 4 horas, a cada 8 horas, a cada 2 dias, a cada 40 dias, a cada 3 meses. Então, para que uma célula tenha tempo de receber vitaminas, sais minerais, aminoácidos, ácidos graxos, neurotransmissores, tudo que precisa para funcionar bem, a pessoa tem que tomar no mínimo os nossos complementos por 3 meses. Por isso que eu sou a favor de ter um aloe vera gel de 2, 3 litros, porque a pessoa comprou assim, bom, agora que eu comprei isso aqui eu vou ter que tomar, né? E quando ela toma, se ela não tomou, se ela não teve resultado em 30 dias, daquilo que ela pensa, em 2 meses, em 3 meses ela vai ter, né? Pode passar, Milene. Bom, já falei do aloe vera gel, pode passar. Eu queria falar do creme dental, Milene. Onde é que está o creme dental? Sabe por que eu quero falar do creme dental? Porque muitas, se não tem, deixa que eu falo igual, tá? Não tem problema. Eu quero falar do creme dental porque tem 2 estudos muito sérios sobre a acididade da boca, né? Não é acididade, a limpeza da boca, né? Pode deixar, Milene, pode deixar. Fica lá, não tem problema nenhum. Depois, quem está sendo convidado e não conhece o creme dental, quem convidou vai passar para essa pessoa, tá? Pode deixar. Você sabe que tem um estudo que fala o seguinte, que é mais fácil você ter uma infecção pela mordida de um homem do que pela mordida de um cachorro. Tá? A quantidade de bactérias nocivas ou perigosas que estão na boca de um homem quando não se faz uma limpeza correta pode ser mais grave do que a mordida de um cachorro. Tá? Quem já estudou sobre o dragão de Komoda, né? O dragão de Komoda, ele vive lá numa região e ele morde lá uma vaca, por exemplo, e depois ele fica só na espreita porque sabe que ela vai entrar num processo infeccioso e não vai conseguir caminhar. Nesse caso é uma toxina especial, mas no nosso caso, essas bactérias elas podem provocar uma infecção grave ao ponto de a gente poder adoecer. E um outro estudo que fala sobre infartos, né? Que já se encontrou bactérias que são exclusivas da nossa boca
no coração, no músculo cardíaco, provocando um infarto, mas que teve como causa principal a saída dela, né, a morada dela na nossa boca. E daí o nosso creme dental, ele vem para corrigir essas carências, né, de limpeza. Eu tenho dentro do meu carro o creme dental e eu como ele. Literalmente eu como. Todos os dias, várias vezes por dia, eu como ele. Ele é a base de aloe vera, mentol, própolis e clorofila. E vocês sabem que nós, infelizmente, a gente tem o hábito de botar a mão no nariz, a mão nos olhos, a mão na boca, né? E pode ser um foco de transmissão do SARS, né, do vírus, onde possa desencadear aí um processo de Covid. Daí a necessidade de vocês aprenderem a utilizarem o creme dental não só no momento da escovação, mas várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia. Se vocês forem aqui no meu carro, vocês vão encontrar na porta dele ali um creme dental aberto. Eu sempre faço isso, sempre. Há 17 anos eu faço isso, tá? Eu faço isso há 17 anos, não é uma novidade para mim. Pode passar, Milene. Ah, tá. E tu vai conseguir reproduzir ou não? Oi, Milene. É isso aí. Pode passar. Vamos chegar lá no Fields. Isso. Olha, o Fields of Greens, ele é o filho mais novo, digamos assim, do aloe vera gel, tá? Por quê? Porque a base dele é no intestino de aproveitamento, né? De metabolização, é no fígado e no intestino, tá? E dentro dos complementos que nós temos, é o que tem o maior poder de alcalinizar o nosso sangue. Quando nós temos um sangue alcalinizado, nós temos os nossos músculos, tecidos alcalinizados. Quando a gente fala assim, ó, sangue alcalino, se nós não temos o sangue alcalino, o nosso corpo vai buscar vitaminas, sais minerais, aminoácidos para alcalinizar o sangue, porque o pH do sangue nunca muda. Ele vai buscar onde? Nos músculos, nos tecidos, nos ossos, e aí a gente começa a entrar em desequilíbrio. Então, o complemento mais fácil de alcalinizar o sangue, que vai transportar vitaminas, sais minerais, nutrientes para os músculos, para os tecidos, para os órgãos, é através do sangue. O transporte de oxigênio é através do sangue. O Fields of Greens faz isso com maestria. A presença da alfafa, do trigo e da cevada nessas gramíneas, né, que são bem tenras, faz com que tenha a maior concentração de vitaminas do complexo B. Ele tem um poder anti-inflamatório, ele tem uma ação desintoxicante, ele tem uma ação alcalinizante. A molécula da clorofila é semelhante à molécula da hemoglobina. Pressupõe-se que elas atuem da mesma forma dentro do nosso sangue, aumentando o transporte de oxigênio. Então, quando uma pessoa te diz assim, eu tenho tal e tal situação, mas eu preciso investir só R$70 por mês, eu não tenho mais do que fazer do que isso. Você indica o Fields of Greens, porque você vai estar fazendo isso, a pessoa vai melhorar muito. Tem gente que diz assim, ó, eu emagreci com o Fields, o meu intestino funciona todos os dias com o Fields, eu diminuí a vontade de comer doce por causa do Fields, a minha pressão arterial diminuiu muito por causa da pimenta caiena, eu tinha dores pelo corpo, porque ele tem uma ação anti-inflamatória, pode ser por causa do Fields. Eu tinha alteração, as mulheres, né, no ciclo menstrual, porque ele tem fitoestrógenos, né, tem estrogênios vegetais, você pode regular essa questão hormonal. Se vocês compreenderem a importância de um alimento complementar ou de um alimento funcional, é fácil de concluir. É muito fácil de concluir que a gente precisa tomar. Eu digo assim, primeiro os complementos, depois vem a comida. Claro que a gente gosta de sentir o prazer do alimento, né? De comer um alimento. Mas eles são mais importantes. Para mim, tá? Para mim, eles são mais importantes do que comer.
não substitui comida, tá? Que fique bem claro. Os nossos alimentos, né, o Fields, o V-Force, a vitamina C, a geleia real, o suco, eles não substituem a mesa. A gente precisa comer, né? Pode passar, Milene. Eu estou falando só alguns dos benefícios, né? Para mim, este é a melhor forma de começar um dia, é utilizando o shake. O nosso Forever Ultra Light, o Light Ultra, ele tem 14 gramas de proteína em cada medida, né? Tem a medida dentro, tem 14 gramas de proteína, tem todas as vitaminas, todos os sais minerais, todos os aminoácidos, tem fibra. Então, ele é excelente para manter peso, para reduzir peso ou para ganhar peso, dependendo da forma como a gente utiliza. Além disso, ele aumenta muito o teu sistema imunológico, controla o LDL. Como ele tem proteína de soja isolada, pode ser que você melhore nessas questões de TPM. Isso, cada caso é um, tá? A gente sempre tem que levar em conta isso, né? Melhora a hipertensão, melhora a massa muscular, melhora a questão de fixação de cálcio nos ossos, baixo colesterol, baixos triglicerídeos, baixa glicose. Se você fizer uso dele antes de ir para atividade física e logo depois, a construção de músculos aumenta muito, né? Tanto é verdade que ele está o Fields of Greens, o Aloe Vera Gel, o Forever Ultra Light, o V-Force, eles fazem parte do Clean Eye. São esses 4 produtos que fazem parte do Clean Eye. Então, não é uma moda fazer o uso dele, tá? Eu hoje, acho que deve ter uns 8 anos o Clean Eye aqui no Brasil. Eu não tomava o shake, eu não gostava dele. Bem sério, eu nem falava dele, eu nem vendia ele. Porque eu não queria deixar de tomar café. Não queria. Eu gostava muito do meu café da manhã. Hoje eu tomo um cafezinho, só. Mas a base, o meu dia amanhece com um copo de água com limão, depois um pedaço de mamão e depois o shake. Todas as manhãs faço assim, a não ser que eu esteja viajando, né? Então, eu considero hoje, em termos de carência que nós temos na nossa alimentação, o shake é a melhor forma de corrigir. Eu sugiro que todos vocês, todos, sem exceção, comecem amanhã tomando shake. Ah, João, mas eu não gosto do sabor, tal. Crie um sabor, através de receitas que não sejam calóricas, crie um sabor para que ele seja apetitoso para você. E você não deve glu, 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 tomar ele goela abaixo. Toma aos poucos, como se fosse aos pouquinhos tomando um café. Eu demoro mais ou menos uns 10 minutos para ir tomando ele. Eu faço uma coisa, faço outra, vou fazendo outra e vou tomando. E aí, tudo isso e muito mais benefícios, né? Tem pessoas que dizem assim, bah, João, e olha, eu não como mais doces e só tomo shake, por exemplo. Eu não como mais doce só por causa do shake. Por quê? Porque o shake tem triptofano. E o triptofano é um aminoácido que diminui muito o teu nível de ansiedade. Muitas pessoas comem, por exemplo, um chocolate, um docinho, por causa da ansiedade. E por tomar o shake, acabam deixando de lado, ou às vezes nem lembram mais que tomou. Né? Pode passar, Milene. O V-Force, eu sempre digo assim, ó, que é um produto que a gente precisa explorar mais ele, tá? Principalmente agora em tempos de pressão, né, que as pessoas estão passando hoje, ou por ter que apresentar um trabalho melhor em função de competições, né, dentro do ambiente de trabalho. Os professores, para mim, eles estão passando por um problema sério de desgaste emocional, sério, em função da necessidade de ter que se adaptar a uma realidade de educação que hoje existe, né? A distância, agora está voltando o presencial, mas as pessoas que disputam muito dentro de uma empresa ou que querem manter o seu emprego, precisam muito de concentração, de memória, de foco, de não ter desgaste. E tem pessoas que não estão suportando, né? O que tem de diferente no nosso V-Force em relação aos outros que contêm o Guaraná, tá? Eu quero falar do Guaraná. Quando você não leva em conta a qualidade, o Guaraná ele pode ser colhido lá na floresta ou lá na plantação, na lavoura, de manhã, de tarde,
no inverno, no verão, não importa o dia, muda a concentração e muda drasticamente. Quando você usa um extrato de guaraná, você vai sempre ter o mesmo produto, invariavelmente. Isso vale para o açaí também, tá? O que muda isso? Muda a qualidade do produto. Por isso que eu digo que um produto similar ao nosso, ao V-Force nosso, que tenha concentração elevada de vitaminas do complexo B, como tem o nosso, zinco, guaraná, um produto similar ao preço de consumidor está próximo, com a qualidade de matéria-prima, está próximo de R$ 200. E o nosso é vendido a 141, né? Então é só para você ver o quanto ele é importante e confiável. Aqui mesmo, nesse treinamento, eu pedi para uma pessoa falar da importância do produto V-Force na vida dela. Mudou completamente a vida dela. É uma pessoa que tem muitas funções e que estava sendo muito cobrada, né? Então, a gente trabalha muito com o V-Force nessa questão atual da Covid pela presença do zinco. O zinco sempre foi um mineral que aumentou a imunidade. Sempre, sempre. Não é agora, entendeu? Agora ele se tornou famoso, digamos, o mineral zinco, a vitamina D, em função de que pessoas com idade avançada que pegaram Covid, que nem souberam que pegaram, nem foram hospitalizados, viram que no sangue tinha concentração elevada de vitamina D e de zinco. Então o V-Force está sendo muito utilizado hoje por isso. Mas o V-Force, ele queima gordura armazenada como reserva de gordura e gordura circulante. Por isso que ele faz parte do Clean9. Ele faz parte do Clean9 como um acelerador do metabolismo, né? Ele otimiza as reações químicas, ele te dá energia, te dá pico. Ali no pote diz tomar de 2 a 3. Você não tem excessos. Se fosse, por exemplo, um selênio, se fosse um cobre, a gente teria que ter um controle melhor, né? Não exagerar o consumo pela concentração desses minerais que muito acima pode intoxicar. No caso do V-Force, você não tem problema nenhum, tá? Eu sempre digo assim, ó, que se você pode tomar mais, se o teu dinheiro permite, tome mais, tá? Tome mais que vai ser bom. O Ultrabody, ele foi lançado especificamente, eu acredito assim, ó, pelo avanço do diabetes. Vocês imaginem que eu tenho um cliente em Vacaria, ele não é muito cliente assim, né? Mas é uma pessoa resistente. Ele começou a tomar os produtos, parou, não se sentia bem assim tomando os produtos, dizia que não fazia nada, tal, encurtando. Ele agora está para ser amputado um dedo, né? Faz insulina. O Ultrabody não iria funcionar muito para esse caso, porque ele já faz insulina, né? Mas ele precisaria prevenir esses problemas de circulação de sangue. Então ele precisaria tomar um ômega, um aloe vera, um Fields of Greens. Sabe o que ele disse semana passada? Ele disse assim, João, eu quero cortar minha perna, porque eu não aguento mais de dor. E é uma pessoa que tem posses, tá? Então não é nem questão de dinheiro, é uma questão de consciência. E o Ultrabody, todo mundo deve usar ele. Todos, sem exceção. Tu vai dizer assim, bah, João, mas precisa tomar tudo? Sim, precisa tomar tudo. Por isso que nós precisamos ganhar dinheiro, tá? A gente precisa ganhar dinheiro para poder tomar todos os produtos, ter saúde, vender saúde, e às vezes a pessoa compra assim, ó, o que tu usa? Bom, eu quero, né? Eu tenho certeza que hoje, por exemplo, a Milene, o Rui, quem está mais tempo, assim, a gente não vai muito atrás de cliente, a gente pede referência, assim, né? Mas hoje as pessoas nos indicam, né? Por quê? Porque nós ajudamos pessoas, por exemplo, assim, ó, lá tem uma pessoa que sempre foi diabética e começou a tomar o suco de aloe vera mais Ultrabody, e ela disse assim, ó, bah, minha saúde melhorou muito. Ah, o que que tu faz? Eu fiz isso. Ah, eu também quero, né? Então, o Ultrabody, ele ajuda muito no controle da glicose, né? Você sabe que a insulina é um hormônio, né? Tanto é verdade que muitos chamam do hormônio do emagrecimento, porque o Ultrabody, ele age muito aqui na camada abdominal, né? Ele ajuda na queima, porque a glicose, quando em excesso,
Se você não tem atividade física, se você não controla na alimentação, você vai acumular aqui, né? Por isso que chama o corpo de pera. Corpo de pera é aquela pessoa que come muito carboidrato, né? E o Ultra Body, ele ajuda a queima de gordura aqui na camada visceral, de vísceras, bem aqui de intestino, de abdômen, né? Por quê? Porque esse hormônio, a insulina, ele vai agir basicamente aqui. Agora você imagina tomando o Aloe Vera Gel, um Fields of Greens e o Ultra Body com atividade física, controlando a alimentação. Daí a importância de um Clean Eye. Junto quer dizer que se eu quiser usar o Clean Eye e associar o Ultra Body, poderia? Poderia. Poderia sem problema nenhum. Uma pessoa que é depressiva, ela tem tendência ao diabetes, né? E é comum, porque é uma pessoa que come doce para satisfazer a ansiedade. Tá bom, eu vou fazer o Clean Eye. Eu posso fazer o uso do Clean Eye, posso fazer o uso do Ultra Body e posso fazer o uso da geleia real? Com certeza absoluta. Então, para os dias atuais, o Ultra Body, de novo, é um produto fundamental. Ele é um produto, assim, que quase a gente bota ele como um item preponderante, porque o diabetes, eu sempre digo assim, que é mais difícil de cuidar de um diabético do que cuidar de uma pessoa que está com câncer, por exemplo. Porque o câncer, tu sabe, através de diagnósticos, se tu tem metástase, se tu não tem, né? Se é só lá no local, se está concentrado. O diabetes é uma doença muito sorrateira, é uma doença muito, muito sutil. Por exemplo, ela pode estar lá minando os teus microvasos do rim, ela pode estar minando a tua visão, ela pode estar minando o teu músculo cardíaco sem zero de sintoma, que é o caso desse moço aí. Eu disse, mas olha, se tu não cuidar, tu pode ter até problemas de amputação. E aí é o que estão pensando em amputar, né? Então, o bom é não chegar. Por isso que o Clean Eye, ele deve ser feito com frequência. Ah, João, mas eu não quero fazer Clean Eye. Bom, então tome os produtos todos os dias. Todos os dias. Quanto mais você tomar, melhor. Quanto mais concentração você tomar, melhor. João, tem problema de excesso? Não tem, talvez aquilo que eu falei ali atrás, tá? Se você pegar o cromo o cromo está aqui, tá? Desculpa. O V-Force não. O V-Force não tem problema nenhum. Mas esse aqui, ó. Se você tomar mais do que 3, não é recomendado. Não é que não é recomendado por fazer mal, porque não precisa. Você não precisa, com 2 está bom. É a quantidade de valores recomendadas diariamente que o teu corpo precisa de cromo para estimular o pâncreas a corrigir a produção de insulina. Tinham pessoas que queriam emagrecer muito rápido e estavam tomando lá 6 cápsulas por dia do Ultra Body. Não deve fazer isso, tá? Não deve. Vocês imaginem que a Forever, ela reduziu o tamanho do orifício do creme dental porque nós estamos gastando demais. Que empresa é essa? As outras empresas, elas aumentam o orifício. Uma vez foi feita uma pergunta, nós precisamos vender mais creme dental, precisamos vender mais creme dental. O que eu faço? Não sei o que fazer, me dê uma ideia a vocês. Aí um funcionário chegou e disse assim, bem simples, aumentem o tamanho do orifício, a pessoa vai gastar mais. A Forever, nós estamos lá, isso bota 15 anos atrás, 10 anos atrás, a Milene viveu isso, a Astrid deve ter vivido isso, o Rui, né, a Rosane, o Normei, a Bea, em que a Forever diminuiu o tamanho do orifício, porque a gente estava consumindo muito creme dental, ou seja, vamos aprender. É mais ou menos com o Ultra Body, tá? 2 tá bom. Pode passar. Pelo que eu sei, o Arctic Sea deve normalizar semana que vem, tá? É onde parece que essa semana sai um carregamento do Rio de Janeiro para as filiais, né? Então, acho que para nós a gente vai ter ele a partir de semana que vem, né? O Arctic Sea, também para os dias atuais, eu considero ele um produto espetacular, tá? Muitas pessoas falam sobre a ação anti-inflamatória do Arctic Sea. Talvez o primeiro e maior e grande benefício dele é essa questão cardiovascular, tá? Depois que passar esse Covid, né? Depois que tiver uma boa parte vacinada, a tendência
é diminuir drasticamente essa questão de pandemia, e daí voltam os infartos, voltam os câncer. Só que as pessoas estão infartando igual, talvez até uma quantidade maior, né? Pelo hábito da nossa alimentação, né? Nós que moramos aqui, acho que em todo lugar, né? Eu vi que em Santana do Livramento, por exemplo, não se come salada. Se come muita carne, né? Coisa boa. Carne é bom, né? E aí vai para uma outra região que eu não conheço, talvez lá tenha uma peculiaridade, vai para Santa Cruz, come muita cuca, né? E assim vai. A necessidade do Arctic Sea, do nosso ômega, para mim a mais fundamental de todas é cuidar da parte cardiovascular, da parte circulatória. Ele é um antidepressivo, nos casos, por exemplo, de psoríase, para criar a sensação de bem-estar e de alegria, precisa do EPA e do DHA para que o teu corpo produza serotonina, para que te dê a sensação de bem-estar. Uma mãe que, por exemplo, está em período de gestação, está gestando, ela precisa tomar ômega 3 para não ter depressão pós-parto, para aumentar a produção de DHA e ter uma produção de leite materno com alta concentração de DHA. Você precisa do DHA para a formação da retina do bebê. Então, tem muitos benefícios. Tem uma ação anti-inflamatória, tem uma formação reumática, tem aumento da tua imunidade. Tem um grupo de estudo que fala sobre hepatite C e que você precisa ter alta concentração de DHA no teu fígado para que você diminua a ação do vírus, né, que provoca a hepatite C. Mas se você tiver que cuidar hoje de uma situação, é a parte cardiovascular. Milena, é a hora que eu vi, quase 8:45. Terminou. Eu sei que não terminou todo o assunto e nem vai dar para terminar, né?